temos aí a nossa prateleira especial sobre qual é a melhor contratação do futebol brasileiro de 2023 até a data de hoje. Temos os nomes, os seguintes, na tela. Carvalho, temos o Kudê, isso aí, contando também técnico e jogadores, né? Edenilson, Gerson, Keno, Marcos Paulo, Mário Fernandes, Nicão, Paulinho, Pedro Raul, Pikachu, Romero, Luizito Soares, Vitor Pereira e o Wesley. Ô Produz, como é que vai ficar essa organização da prateleira? Quantos em cada posição? Pra gente fazer aí, a gente já iniciar, 78 na terceira. Já a gente vai ter essa conta para também auxiliar os nossos comentaristas. Mas é importante a gente destacar aqui alguns reforços, né? O Carvalho chegando ao Grêmio. Carvalho chegando ao Grêmio, né? Isso. Companheiro do Luizito Soares no Nacional. Luizito Soares também apresentado no Grêmio, então são dois reforços dentre eles. Carvalho foi o melhor volante do futebol uruguaio ele foi o melhor jogador, melhor jogador, não só volante da temporada passada. Jogador da temporada passada, bom reforço, também, né? assim, muito bom. Fez uma boa janela aqui do Grêmio. Nacional. A janela do Grêmio muito é uma janela muito boa. Um janelão, cara. Pelos três nomes que trouxe, né? O Carvalho, que está trazendo o melhor jogador do futebol uruguaio, um volante, construção de jogo. Você está puxando o Cristaldo, um meia atacante com muita qualidade, que foi vice-artilheiro do futebol argentino também na temporada passada, no Huracan, e chamou a atenção de River, chamou a atenção de Boca, o Grêmio foi lá e buscou. E o Soares, que, convenhamos, tem a idade, cara, é o Soares. Cara, é o Soares. É um centroavante, é uma posição em que você consegue fazer adaptações para que a parte física não pese tanto. Então, muita hora nessa calma quando querem olhar só para a idade do Soares. É a principal contratação dessa temporada. Muito bem, então vamos começar a nossa prateleira. Já tá estragando, Fragoso. Mas tem alguma dúvida, gente? Parece, cara, que trabalha na TNT. Agora é a hora do joguinho. Primeira dúvida. Não, vou mais fazer. Na última prateleira teremos então 6 nomes. Na penúltima, 5. Na segunda, 3. E na primeira, somente, obviamente, 1. Dá pra colocar o primeiro lá. A discussão é o resto. Louco, você tá querendo acabar com a produção? Não tem nenhuma novidade nisso. Peraí, pô. Tá bom, vamos supor, você já tem o seu primeiro lugar. Guarde isso. Tá aqui registrado o Luizito Soares. Mas tem as outras, né? Vamos começar então nos 6 primeiros nomes dessa primeira prateleira. Quero começar com o Marubete. Em quem que você elege aí desses nomes das principais contratações do futebol brasileiro nessa última prateleira? Eu vou olhar a lista aqui, Mauro. Tá todo mundo aqui? Sim. Nessa lista? Porque de rosto, vou repetir, assim, Carvalho, que eu não vou... tá longe pra caramba, Eduardo Kudê, Edenilson, Gerson, Keno, Marcos Paulo, Mário Fernandes, Nicão, Paulinho, Pedro Raul, Pikachu, Romero, Soares, Vitor Pereira e Wesley. São esses nomes que estão na prateleira. E aí preciso de um nome. E aí, Mauro? Vou botar, para não ser indelicado, não gosto de prateleira. É o pior de todos? Não é. Assim, é uma questão de... Vamos para começar, né? Wesley, Marcos Paulo e Nicão. Tá? Já elegendo 3, né? E dizendo que, por exemplo... 2 no Cruzeiro, Wesley e Nicão, né? Isso, mas pode ser interessante o Cruzeiro, o Nicão pode se reencontrar, o Wesley precisa se reencontrar, e o Marcos Paulo acho um reforço bem interessante, tá? Mas acho um dos melhores, tá? Só para deixar. A janela de transferências do Cruzeiro, eu estava até fazendo um exercício aqui... Esses 3 nomes vocês compraram? Concordo, sim. Sim, tá comprado. O Nicão, Wesley e Marcos Paulo aí. Tá comprado. Restam 3. E aí, Fragoso? Essa janela de transferências do Cruzeiro é legal a gente pontuar que é uma janela de transferências bem Renato Gaúcho-diana, digamos assim, né? Porque ela segue um pouco o que a galera gosta de falar da lei da Bolsa de Valores, né? Compra na baixa para vender na alta, né? Não espera estar na alta para você comprar, daí para frente é ladeira abaixo. E o Cruzeiro fez isso. O Cruzeiro foi buscar nomes que estão em baixa nesse momento. O Cruzeiro buscou Matheus Vital, o Cruzeiro buscou Ramiro, o Cruzeiro buscou Wesley, o Cruzeiro buscou Nicão. São jogadores que nos seus clubes estão em baixa. No entanto, já mostraram qualidade suficiente dentro de um coletivo bem organizado para se destacar. Que a gente sabe, futebol é isso, coletivo que potencializa a individualidade. E esses caras têm as individualidades deles, mas não conseguiram se destacar recentemente. E aí o Cruzeiro está fazendo essa janela meio Renato Gaúcho-diana, digamos assim, que é recuperar os caras que não estão bem, mas já mostraram qualidade. Bem curiosa a janela do Cruzeiro, estou curioso para ver se vai dar liga. Compra esses 3 nomes, sim.
E sugere mais alguns nomes nessas última prateleira aí. Mário Restam 3 Fernandes, nomes deixa eu aí abrir a pra lista você. de Acho um novo bom aqui. zagueiro, pode ser lateral Tem Mário também. Fernandes Mário que Fernandes. teve passagem pelo Pode pôr Grêmio, o Mário. né? E aí Vamos vocês botar Mário compram o Mário Fernandes. Fernandes. Sim. Compra, Gi. Que eu acho um bom reforço, tá? Mas é de novo, é que Sim, é. tem que botar. É, tem que colocar alguém num... E tem mais Os dois anos ainda, de né? Rússia, né? Faltam mais 2 nomes, né? Mais 2 na prateleira de baixo? Na última prateleira, Meus isso. votos são Keno e Romero. E acho que vão ser reforços muito Então, interessantes, mas como não são 6, sei. cara, enfim. É que Keno e Romero é a sugestão do Cara, Malbete. E aí, o Giovana? Romero, quando cai ali no ambiente, parece outro impressionante. jogador, né? Sim, sim. E um detalhe, eu fui dar uma olhada nas redes sociais do Cruz Azul no momento da saída dele, porque o Cruz Azul anunciou no seu Twitter a saída. Às vezes os clubes preferem evitar esse desgaste de colocar Sim, a sim. saída do jogador, e eles anunciaram. E assim, vou mensurar de uma maneira bem pouco precisa, mas a cada 10 comentários que estavam ali postados embaixo, 7 eram, deram pouca chance pro Romero aqui. Isso. O que tem que mandar o Romero embora? Tinha que dar mais chance pra ele. E muitos agradecendo. Romero, obrigado, vai Valeu. ser feliz e tal. E alguns poucos falando, veio aqui só pra roubar o Cruz Azul, veio aqui só pra ganhar dinheiro, quase Os não de jogou. sempre, né? Cara, eu não acho ele um jogador assim que tem habilidade, eu acho que tropeça toda hora na bola, mas ele ali dentro do ambiente, com a torcida, o cara se transforma, entendeu? O- Não assim, o falando Mauro, de uma- ele de- sugeriu o de uma Keno. parada aleatória. O Keno Mauro sugeriu o e Keno. Romero. Vocês compram Fragoso, O Keno, Giovana? o Keno eu compro, o Romero... Eu também tô na dúvida do Romero, pra falar a Eu tô na verdade. dúvida. Também. É porque Eu não a sei, gente tem que pensar na eu- prateleira de cima. acho Quem que- a gente vai baixar pra colocar o Romero na de cima? Então, nesse cálculo, o Keno Vocês já tá acham nessa que última a prateleira, contratação, produça. assim, Keno pro vai que tá pro- jogando o última time, vocês prateleira. acham que a contratação do Pikachu vai ter mais impacto no Fortaleza do que... Então, Vai. o Pikachu pra mim vai, Vai. por isso. Vai. Aliás, a Renato Eu Fortaleza botaria um também pouquinho é à frente muito do Romero legal. por causa disso. Sim, sim, acho que a relação que ele tem também é isso. mais ou O menos Romero pra mim pareada. estaria mais acima, mas cabe tem que saber se caiu o celular, então, enfim. Não, assim, Cara, eu vou colocar eu vou comprar o Romero aí sim, cara. Mas com dor. Olhando pros É. nomes aqui embaixo, eu vou comprar o Romero aí sim. Eu que sou um bagunceiro, mas vocês devem imaginar meu escritório, cara. Minha zona que é minha prateleira. Então, como é uma zona minha prateleira? O Romero não é uma escolha ruim ali, não. Assim, a gente está citando, inclusive, podia nomes tá que acima, vão né? funcionar, tem tudo para funcionar nos seus times. O que não é um cara que oscilou titularidade e reserva no Atlético Mineiro, o Atlético, inclusive, nem fez tanto esforço para segurá-lo para essa nova temporada. O Atlético que está voltando o Natan aí, saindo do Fluminense e voltando para o Atlético Mineiro, rolou até uma polêmica que ele não se apresentou. Pois é, né? Que estranho E aí essa ele história. depois publicou um vídeo falando que assinou um documento que não ia se apresentar, que ele ia se apresentar no Galo, porque ele quer jogar na Arena MRV. Mas eu compro o Keno, compro o Romero nessa última prateleira, mas deixando claro aqui, deixou saudade no Cruz Azul para muita gente, porque jogou pouco e quando jogou, chamou atenção. Vamos ver. Romero, então, nessa última prateleira, fechamos então. Nicão, Wesley, Marcos Paulo, Mário Fernandes, que vai jogar no rival internacional, com muitos anos de Grêmio, uma identificação. Keno, que vem do Atlético Mineiro para o Fluminense, e agora o Romero retornando com a camisa corintiana. Então, sobraram então para essa próxima prateleira Quantos agora nessa com aí, 5. André? São 5? 5. Temos então na tela Eduardo Cudê, temos o Pedro vai, Raul, tá, Vitor 5. Pereira. 5-2-1, é isso? É 6, 5, 3, 1. 5-3-1. 3, 1. Temos aí o Carbarro, o faltando aqui, Gerson, gente, né? Carbajo, o Gerson, Pikachu. Pelo rostinho ali também temos o Paulinho e o Edenilson. Estão ali também nesses 3, nomes 4. também. Então vamos lá, preciso agora da Giovanna Kiel Puta. para colocar. Vocês discutiram até, talvez até seja É. mais fácil, porque vocês queriam colocar ali na discussão entre Romero e começaram- Pikachu. eu Então, comecei acho que com o vai- Pikachu. sugeri o Pikachu, então acho que vai abrir, né? Ele que retorna mais uma vez para mais uma passagem pro Fortaleza. Ele saiu no meio da temporada, né? Isso. Foi pro futebol japonês. Eu se não tiver abriria equivocado, com o ele voltou. Pikachu, não, hein? Não, Fragoso, com quem que você... São mas- quantos nomes aí? Mas Peraí. você vai cinco. colocar ele na terceira Vamos prateleira? projetar aqui. 5-3-1, né? Isso, né? Agora acho que eu acertei aqui das minhas Você anotações. vai porque colocar assim, na terceira prateleira? Não, então, tô Eu pensando abriria a nisso. É porque terceira essa pro ó- Pikachu. Eu vou falar mais, que eu- essa é ordem muito aí não importante, importa mas- tanto também, né? Eu acho É só a que partir mas da- a gente da- entrega. do top 3, né? A ordem não importa aí, né? Não, não importa, é isso que eu tô Não importa, falando. Mas eu mas entendo que acaba vocês têm os sobrando, né? critérios de vocês. Isso é muito importante, os critérios. O Mas Pikachu vai ser o muito jogo não vai. importante, concordo com a Gil assim, mas ainda acho que nessa. Cara, aí eu fica- abriria com o Edenilson essa prateleira.
Então, O Edenilson é um cara Edenilson que seria é que o eu tô próximo. pensando Nacional assim, no vai último ano, sofreu. O critério que eu tô desenvolvendo na minha cabeça é, vai mudar muito com a presença desse cara, o Ah, que tava isso. no É outro... interessante. Vai, Giovana. O Pikachu era o principal assistente, principal artilheiro, o jogador sei, que fazia mas o Fortaleza A jogar. gente... Não, ô Rodrigo, eu não tô falando que não vai mudar. É óbvio que ele tem muito a acrescentar, mas a gente tá fazendo uma prateleira aqui. Olha pros outros caras. Sim, mas eu tô falando aqui. Eu não tô querendo jogar de qualquer jeito lá. Pra mim, o Edenilson abriria essa prateleira. Não, mas não importa quem vai abrir, Ah, entendeu? tá bom, Então. tá bom. Eles estão no mesmo patamar, não Pra importa mim, mais quem ou tá em menos. primeiro, quem tá em segundo. Eu entraria ali. com o Edenilson agora. Pikachu, Edenilson. Edenilson, ó, vou falar pra vocês aqui, eu tô com vontade de colocar o Vitor Pereira aí, viu? Então, vamos lá. Sei não. O Fragoso sugeriu, então, o Edenilson, a Gi comprou, o Mauro Eu Betti também, também, também. então Ficaria o Edenilson Pikachu também e fica Edenilson nessa agora. lista. Temos agora Gerson, o Carbaggio, temos o Luizito Soares, temos o Paulinho, o Vitor Pereira, Pedro Raul. Eu vou de Pedro e o Raul Kudê. agora. Pedro Raul, Eu a acho primeira um bom indicação. reforço, mas eu vou de Cara, Pedro eu acho Raul. que ele vai Vasco. ter muito impacto no Vasco, viu? Pode ser. Mas eu vou de Pedro Raul agora. Mauro Betti sugere Pedro Raul. E aí, Giovana, compra? E agora fica tudo muito equilibrado, né? Mas eu vou de Pedro Raul. Eu acho que ele vai estar ainda dentro do ambiente que vai propiciar mais, que ele faça até mais, viu? Capaz. Tá, e se não for o Pedro Raul, quem que você sugere? Eu tentei jogar aqui o Vitor Pereira, E ninguém o comprou. meu próximo é o Vitor Pereira. Pode, eu acho que dá pra colocar aí o Vitor Pereira e o Carbaggio. E pra mim o Carvalho. Carvalho tá mais em cima. Eu também acho, viu? Tá na Pelo terceira. impacto, pra eu mim. acho que. Eu tô montando minha terceira aqui e eu acho que o Carvalho. Ele poderia estar tranquilamente, mas eu acho que ele não vai entrar pelos nomes que tem à disposição. Então tá, a Giovana sugeriu o Vitor Pereira e o Mauro O comprou. Mauro comprou. Então, Porque o Vitor Pereira, a gente tá falando de impacto agora, né? É. O Vitor Pereira é um cara. O Dorival Júnior, tudo bem. qual é a melhor contratação, né? O rendimento em tese. Não, eu tô falando dos critérios. Então, sim. O rendimento em tese do Flamengo pode ter caído no fim da temporada, mas é bom lembrar que a gente tá pegando finais para avaliar falta de rendimento. E final é sempre um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo que pesa, e não pode ser, de fato, o grande fator de avaliação de trabalho. Então, assim, eu acho que a contratação do Vitor Pereira ela vai ter um impacto legal, mas não vai ser enorme. Então eu coloco o Vitor Pereira ali. O Kudê, por exemplo, já é um cara que eu acho que não vai entrar nessa prateleira, não. Não vai. Nessa prateleira ele não vai. Alguém colocou o Kudê nessa prateleira aí? não. Não. Não vai entrar. O Mauro sugeriu o Carvalho Pedro Raul. O Carvalho Você é um cara tá sugerindo o importante. Cabardio, né? o Bom, Fragoso? quer ver um outro cara? É fogo que eu vou falar. Quer ver um outro cara que Pô, tem que ficar um pouco... Vai, né? talvez tenha que ficar nessa prateleira, mas não é uma crítica. O Paulinho. pô, Ele vai acabar, pra mim ele vai entrar na... Eu sou muito fã do Paulinho, mas pelo que eu vou falar sobre os outros, ele entra nessa prateleira pra mim. Ele pode gerar um grande impacto? Pode, Vai. mas o Vai pro Paulinho, jogador. pra caramba. ele ainda não conseguiu render tudo aquilo que se esperava. E Eu não também é bom destacar que na Europa ele não conseguiu se tornar um titular dentro do Bayer Leverkusen, nem com o Xabi Alonso, nem Bola no ele trabalho tem. anterior. Tem bola, tem muita Muito, gosto bola. muito o dele. contexto pra desenvolver atleta ali é muito ruim. Então, tem muita bola, mas ele não. Então, mas a gente não pode virar e falar, bom, mas e colocar É, em Eu iria com o Vitor complicado. Pereira e Paulinho agora com dor no coração. Mas eu iria de Paulinho. Paulinho, Mauro. E você, Fragoso, também iria de Paulinho e Paulinho? Vitor Pereira. Vamos lá. Comprei. Mauro Betti comprou o Paulinho. Com dor, Rodrigo tá? Fragoso também com Eu muita não, dor. não vou poder colocar o Paulinho acima do Carvalho nesse momento, até porque o Carvalho vem de um momento em alta e se o- acho que vai mudar E se o muito o Paulinho contexto do tivesse no Grêmio. contexto do... Se o Paulinho fosse pro Grêmio, por exemplo, É. já que estamos falando de Carvalho, aí eu poderia discutir Se fosse mais. um Se ele movimento tivesse, inverso. ele tivesse jogando no futebol uruguaio. Movimento inverso, né? Porque a gente estaria tá voando. pegando o contexto do Ele que ele tinha fez bola no pra futebol ser o melhor uruguaio. jogador no Uruguai. E agora nós temos então esse último nome dessa terceira É aí prateleira, que eu né? quero chegar. E aí o Mauro Betti sugeriu o Pedro Raul. E Até também, antes. bem antes, né? E aí ninguém se Eu, né? manifestou, né? O Carvalho também foi uma sugestão do Rodrigo Fragoso. Tendo esses dois nomes, Uhum. um deles, né, estará. E logo na sequência temos o Eduardo Cudê, Gerson, também tem o Luizito. E aí como é que ficará essa prateleira? Porque o Mauro já comprou o Pedro Raul nessa prateleira, certo, Mauro? Sim. Eu vou E comprar o Paulinho Carvalho também. nessa prateleira. Eu tô contigo, viu? O Carvalho pra mim estaria à frente do Paulinho. Não, à frente do Paulinho, mas ainda nessa prateleira, Eu né? sei. Não, pra mim não. Pra mim essa prateleira teria Ele quer Pikachu, colocar o Pedro Edenilson, Raul, né? Pedro Raul, o Vitor Pereira e o Paulinho. Sabe por que eu não coloco o Pedro Raul aí? Porque a gente tá falando de dois jogadores que foram destaques nas suas ligas. Sem dúvida. O Pedro Raul foi muito bem no Os Brasil. dois. Os dois entraram na seleção dos seus campeonatos, inclusive. Sim. Mas eu ainda acho que o Pedro Raul vai ter um impacto maior no Vasco do que o Carvalho vai ter no Grêmio. É só esse critério que eu tô puxando. Tá ótimo. Vai ter um Perfeito. impacto maior. Super justificado. E eu comprei a sua, viu?
Ok. Que eu acho que é mais difícil fazer o que o Pedro Raul fez no contexto ali que ele estava inserido. Então Carbajo aparece então nessa antepenúltima prateleira e agora teremos o primeiro top 3 antes do grande vencedor, que é a melhor contratação do futebol brasileiro. Temos então Pedro Raul, Gerson Eduardo Cudê e Luizito Soares. E aí, Giovana? Acho que quer poupar tempo? Depende, o pessoal quer que a gente fale. Tá com tempo pra falar? Tá A gente com pode tempo pra abordar, falar? a gente pode explicar Agora um pouquinho. o Vocês Pedro história. Raul. podem, é claro, Começamos colocarem com o o Pedro nome Raul. e também justificarem, né? Começamos com do meu Fala aí, voto pelo já, amor o de Pedro Deus. Raul começaria. Eu gosto Pode do Pedro abrir, Raul. é. Gosto do Pedro Vamos Raul desde o colocar em ordem essa Botafogo. daí? Vamos, essa Não, aí vamos aliás, colocar. tem que ser. Essa sempre. tem que ser com Ah, ordem, essa né? tem que ser Tem que com ser com ordem. ordem. Ah, tá, Pedro então tá Raul, bom. claro. Por isso que eu quero que Pedro vocês Raul. justifiquem. Pedro Raul. Pedro Raul, sim. Pedro Raul. Pedro Raul. E aí, na minha ordem seria o Carbajo, já foi. Então, como já foi, agora vamos de Cudê na minha ordem. Cudê. Cudê também E na vamos, minha- vamos Gosto brincar de muito do colocar Cudê. na ordem, né? Tem que ser. Essa daí é na ordem. Na né? Lembra ordem, que agora na é ordem, sério. pra dar um gás. E É agora Cudê e a Gerson vai agora. sobrar agora a grande decisão. Gerson, na opinião do Mauro Betting, a segunda melhor contratação O do outro futebol já abriu brasileiro. o E eu jogo. acho que vai ter uma certa discussão. E aí, Giovana, aqui, ó. Você fica um pouco inquieta, né? Então, né? Porque assim, cara, eu tenho absoluta certeza que o Gerson vai render demais em qualquer posição que for colocado. Agora, eu não tenho absoluta certeza se o Soares vai render o que ele pode render, o que a gente já viu ele rendendo. Pela expectativa que a gente tem. É porque a No contratação Grêmio. do Luizito Soares é mais midiática do que a do Gerson. Muito mais. E o Gerson já e a em história contrapartida do o Gerson, Luizito. em contrapartida o Gerson já se provou no futebol brasileiro Exato. com grande rendimento, com uma grande história com o Flamengo, então você tem dois pesos ali pra analisar também, né? Sim, e a história do Luizito, a gente tá falando de um cara campeão de Champions, né? Um goleador, o quinto maior goleador ainda em atividade. Então, assim, é um cara que tem uma história muito mais ampla do que a do Gerson. Mas aí a gente tem que ver o critério, né? E qual Eu que acho, você o vai argumento, analisar eu isso? acho o argumento da Giovana aqui ótimo, excelente, mas o Luizito Soares jogando ali na... Eu não tô entendendo o que a produção tá falando no meu ouvido, depois vocês falam. Estão falando que eu sou anti-Luiz Soares, logo eu. Não, Fã do trio não. do O Barcelona. argumento da Giovana eu acho excelente, cara, mas... É muito bom. O ponto é, eu tenho convicção de que o Luizito Soares vai render pra caramba. Posso estar errado, claro, mas eu tenho convicção de que vai render pra caramba. Assim, ele chegando num contexto Mas a bola tem que chegar nele. absolutamente assim, bagunçado no Nacional, repentino. Ele foi lá em 16 jogos, meteu 8 bolas na rede, deu assistência, foi um jogador que já deixou saudade jogando 16 jogos por lá. Ah, mas é o futebol uruguaio. Cara, ele fez o que ele tinha que fazer, foi lá, jogou muito bem e resolveu. E é um cara que, a gente está falando do quinto maior artilheiro em atividade no futebol. Se tivesse que contratar pro seu time, você contrataria qual dos dois? Luizito. Luizito também. Amo o Gerson, mas é Luizito. Até pra falar Luizito Eu Soares jogando no meu jogaria, time. eu contrataria o Gerson. Gerson é fantástico, Porque é um a gente falou coringa. bastante aqui. Tem projeção de carreira. Sim. Pra falar específico... Você fala de mercado. Não. quanto- Agora, a frase de Porque a gente modo tá falando literal. melhor tô pegando aqui pra contratação. jogar. O pra seu jogar time na- agora, quem eu contrataria? Pro meu time agora, eu contrataria o Gerson. É porque também tem essa questão Meu do time tem o contexto do que aí você o já jogador tá em vai vários agregar contextos. no seu Meu elenco. time agora Você tem um vai Grêmio que Pô, sai mas da ele Série B joga pra em Série todas as A. contratação posições. é O Luizito revenda. Soares que chega como um cara que pode liderar um projeto esportivo para a equipe do Grêmio pensando nas competições continentais para a próxima temporada. E do outro lado você tem o Gerson, de 25 anos, no auge da Fantástico. forma física, que vem de uma boa temporada do futebol europeu e que retorna a um Flamengo completamente estruturado e ele vai ser uma adição, né? E eu acho que o Grêmio, no caso do Luizito Soares, vai ser o cara, né? Então acho que tem aí contextos e é discutível totalmente. Mas aí o Luizito Soares, então, ganhando então essa competição da prateleira de melhor contratação de 2023. E assim, são pontos de vista realmente importantes. Eu tenho poucas dúvidas que Isso se é o Luizito Soares tiver qualidade na recepção de passe... Não, também acho que ele vai guardar. Ele vai guardar. Por isso que eu digo que ele para mim, é a melhor contratação. E eu tenho poucas dúvidas que o Gerson vai jogar muita bola. Mas tem o peso do que o Grêmio fez, do Grêmio trazer um cara que, assim, até pouco tempo atrás estava no Atlético de Madrid, até pouco tempo atrás no Barcelona, sabe? É um cara que tá onde joga, mete gol a rodo. É um cara de qualidade técnica indiscutível, é um matador. É um dos grandes nomes do futebol mundial da sua geração. Esse é o Luizito. A contratação do Grêmio é a contratação de um dos grandes nomes do futebol mundial desta geração. Então, o Gerson perde essa prateleira só por isso. Não tem demérito nenhum. E assim, guardado das devidas proporções, assim, a contratação do Luizito Soares me lembra um pouco a do Ronaldo.
Fenômeno em Ronaldo Fenômeno. 2009 Sim. pelo Corinthians. Pelo Sim, Corinthians, sim, né? sim, Claro que não com a qualidade em si, obviamente, né? Porque o Ronaldo é um fenômeno, né? Por Mas todas deu as pra entender. circunstâncias, Questão pelo que de ele impacto. ganhou. Mas a questão de impacto de um projeto bem parecido de um Corinthians que na época estava se reestruturando, vindo da Série B para a Série A. Aí você tem um cara, e assim como o Luizito Soares também, chegando no Grêmio, sendo esse cara, e tem tudo, tá aí também, obviamente, para fazer sucesso no futebol E só brasileiro. pra colocar um ponto, o Gerson ainda tem mercado na Europa, o Luizito não. Mas qual é a Claro, contratação? sim. Qual é a contratação de 2022? Se a gente for começar a avaliar projeto futuro e tudo mais, naturalmente a gente vai virar e falar, pô, o Gerson vai jogar muito mais anos no Flamengo do que o Luizito vai jogar no Grêmio, né? Isso claro que vai puxar. Mas contratação para 2022, qual foi a melhor? Eu coloco o Luizito. Muito Pra bem. temporada. Esse foi a nossa prateleira de melhor contratação de 2023 nessa temporada.